antes de tudo, vamos voltar lá para a quinta série. E agora, Igor, explica pra gente o que que é mudanças climáticas. Só pra gente ter certeza que a gente tá falando da mesma coisa. Tá, e depois a gente vai explicar melhor o que, que é clima, né? Que tem essa confusão da diferença de tempo e clima. Mas estamos falando de mudança climática, que tem a ver com clima, que depois a gente vai explicar. Então, basicamente, as mudanças climáticas elas são atribuídas direta ou indiretamente à atividade humana. E essas mudanças, elas alteram a composição da atmosfera global. Então, a gente não está falando, sei lá, na sua cidadezinha que de repente fez mais frio que o normal. Né? A gente está falando de uma coisa em nível planetário, de fato. E são coisas que não envolvem, por exemplo, não é apenas só uma tempestade que pode acontecer, sei lá, pontualmente, de repente, um furacão que vai acontecer em um determinado ano. A gente não está falando de exceções, a gente está falando de um processo constante e em escala global. E, enfim, isso acontece por causa de mudanças internas dentro do que a gente chama de sistema climático e da interação desses componentes, que sim, são inúmeras variáveis e muito complexo a gente entender como é que elas se relacionam. Mas por conta de todas essas interações, isso acaba acontecendo. E é comum a gente achar que essas mudanças envolvem apenas o aumento de temperatura. Por isso que, por exemplo, a gente não fala apenas o termo aquecimento global, né? Porque o efeito que a gente tem não é só a mudança de temperatura, né? Como eu falei, ele segue muito aquela questão da teoria do caos. Né? Você tem uma pequena alteração numa variável aqui e essa alteração ela vai se acumulando e junto com outras variáveis, junto com outras interações entre essas outras variáveis, e isso gera consequências enormes. A gente vai falar um pouco melhor disso durante o episódio para vocês entenderem, né? Então, assim, absolutamente tudo, quando a gente fala em termos de clima, seja temperatura, nível do mar, movimentação de massas de ar, seja massas de ar quente, fria, absolutamente tudo, ciclos de chuvas, o próprio quantidade, por exemplo, que você tem de árvores, a questão do ciclo de carbono, todas essas inúmeras questões, elas estão assim muito intimamente interligadas. Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando em mudanças em algumas dessas variáveis que acabam acarretando em mudanças nas outras variáveis, que acabam afetando de novo as primeiras variáveis, e isso gera um efeito que é muito difícil da gente ter a total dimensão, mas a gente tem um conhecimento suficiente para saber diferentes cenários do que está acontecendo já e o que vai acontecer nas próximas décadas. Para ilustrar um pouco o que eu estou falando, essa questão eu citei a questão da teoria do caos, né, que é basicamente uma pequena alteração numa variável, ela pode gerar uma sequência de alterações e das variáveis que estão correlacionadas àquilo, e aquilo meio que fica praticamente impossível você conseguir prever alguns resultados daquilo, ou pelo menos ficava antes de a gente ter alguns modelos computacionais bem avançados, como modelos estatísticos computacionais bem avançados para, por exemplo, previsão do tempo. Mas uma curiosidade que eu queria falar é o seguinte, existe um conceito que a gente vai no futuro ter um episódio só sobre isso. A gente tem episódios que tocam nesse assunto, mas não tem só sobre isso, mas que é o chamado efeito borboleta. Que o efeito borboleta, a frase em si do efeito borboleta que a gente conhece, né, ela é uma metáfora, ela não é exatamente isso, ela ganhou o nome por causa da metáfora, que é aquela, eu não sei exatamente os locais, mas é mais ou menos assim, mas é mais ou menos assim, que o bater das asas de uma borboleta, por exemplo, no Brasil, pode causar um furacão no Japão. E as pessoas às vezes levam isso meio que literal, como tudo, né? O pessoal acha que, por exemplo, o princípio de incerteza é, de fato, você botar um gato dentro de uma caixa e não saber se ele está vivo ou morto. Não. São metáforas que a ciência usa para a gente acabar entendendo as coisas. E esse conceito ele foi criado, eu não vou me lembrar agora de cabeça, porque eu estou falando isso de memória, e eu sou muito ruim com nomes, eu lembro muito números, eu tenho memória fantástica com números, eu sou ruim com nomes. Na semana que vem vai sair um episódio que eu vou falar de um assunto nada a ver, mas eu vou comentar que eu tenho uma memória tão boa com números que eu lembrava o número de matrícula dos meus alunos, mas eu não conseguia lembrar o nome de quase nenhum deles. Então, eu não vou lembrar o nome das pessoas envolvidas, mas eu vou lembrar a história em si.
que a história do efeito borboleta ela nasceu baseada num projeto, enfim, num estudo para você trabalhar com previsão do tempo. E era bem específico, na verdade, a previsão de temperatura que ia fazer, temperatura mínima e máxima que ia fazer no dia seguinte. E aí, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas enfim, o pesquisador ele percebeu que se ele pegasse aqueles dados que ele tinha daquela leitura das variáveis e ele pegasse esses dados e ele, por exemplo, utilizasse, eu não lembro exatamente a quantidade, mas se ele utilizasse, por exemplo, 3 casas decimais ao invés de 4 casas decimais, por exemplo, um valor lá, em vez de ser 2.3456, ele usar só 345, os resultados não davam uma diferença de apenas, sei lá, em vez de prever 35 graus, dá 36 graus, não. Dava uma diferença absurda, que não tinha nenhum sentido. E daí ele veio com esse conceito do efeito borboleta, que é o seguinte, olha, por causa da íntima, intrincada e complexa relação entre as diferentes variáveis no clima, ela segue um princípio que ele chama de efeito borboleta, que é uma alteração muito pequena aqui, ela gera uma alteração pequena ali, outra pequena ali, outra pequena ali, outra pequena ali, outra pequena ali, e aquilo vai se acumulando e gera uma alteração gigantesca no final. Isso é muito importante para a gente entender quando a gente falar, por exemplo, aumento da média global de temperatura de 1 grau é catastrófico. Vocês vão entender um pouco o que isso significa. Porque se você você muda qualquer uma dessas variáveis, além do que digamos assim, o normal de um ciclo planetário, essa variável aqui, digamos, você está aumentando a temperatura, por exemplo. Você aumentou 0,2 graus Celsius a média global. Parece que é nada. Gente, em vez de fazer 35 graus, vai fazer 35,2. Não é isso que acontece. E primeiro que isso é a temperatura global, né? Tem lugares que vão fazer muito mais calor, tem lugares que vão fazer um pouco mais frio. Isso é a média global. Mas o que acontece é o seguinte, essa mudança nessa temperatura vai mudar, por exemplo, um pouquinho como as correntes de ar elas circulam no planeta. Uma mudança mínima na temperatura vai, por exemplo, alterar minimamente o volume dos oceanos. Porque qual que é a relação, né? Você aumenta a temperatura e aumenta o volume dos oceanos. A gente vai falar um pouco melhor, mas basicamente isso é um conceito físico-químico, né? Que quanto maior a temperatura, mais as moléculas de um determinado meio elas se afastam. Tanto que você tem uma quantidade de água, por exemplo, assim, você vai congelar, você tende a que as moléculas vão se ficando mais próximas para aquilo entrar num estado sólido. Quando você evapora, aquilo espalha, fica uma área maior. Se você aumenta a temperatura, você tende a aumentar também o volume da água, né? E aí, por isso que a alteração, ao invés de 0,1 grau, você altera aqui, você altera aquilo, e aí a alteração daquilo volta e afeta também a temperatura, isso gera um efeito cíclico que acaba gerando consequências mais graves. Então, basicamente, o conceito só finalizando o raciocínio, o conceito de efeito borboleta, ele foi criado para tentar entender as relações entre as diversas variáveis relacionadas ao clima. Por isso que é uma das coisas mais complexas de você realizar, por exemplo, em termos de processamento computacional, modelo estatístico, é previsão do tempo. Eu não sei se você conhece o Altair do Naruhodô. Você já ouviu o Naruhodô? Já há muito tempo atrás, mas quando eu comecei o intervalo de confiança, falaram, nossa, tem umas coisas do intervalo de confiança, parece o Naruhodô. Aí eu parei de escutar o Naruhodô para não me deixar influenciar, para não parecer que não ficar... Não, sim, eu só tô você mas falando eu acho que legal ele o trabalho fez... deles. Não, sim, eu só tô comentando que ele fez uma intervenção no podcast da Leila outro dia, e ele tava explicando sobre mudança climática. E aí ele falou que uma das coisas que acabam alterando é a variância das coisas. Então, coisas eventos climáticos que tinham uma certa variação, eles começam a ter uma variação muito maior, sabe? Então as coisas começam a ficar mais catastróficas e mais extremas. Você concorda com isso? Eu não tô perguntando assim do nada, né? Não pra colocar, antagonizar, mas, tipo, acho que foi isso que eu entendi do que ele disse. Não, Faz sim, sentido, certo? Não, sim, é porque... e, gente, a gente vai falar disso no episódio com mais detalhe, a gente vai aprofundar bastante nisso daí. Uma coisa que... Inclusive, a gente vai explicar um mito que o pessoal fala assim, gente, como é que o planeta pode estar aquecendo se está tendo um inverno recorde, né? Temperatura, frios recordes, por exemplo, no Brasil.
Tem lugar no Brasil que nunca nevou e nevou. Como é que pode o planeta estar aquecendo? Isso é mentira. A gente vai falar sobre isso. Mas sim, o que está acontecendo é que você está tendo temperaturas mais extremas. Então, você tem, por exemplo, em locais que fazem muito frio, você está tendo invernos talvez a vez mais frios do que antes, mas está tendo verões mais quentes também. Você está tendo, por exemplo, recorde de temperatura no Canadá, um verão no Canadá fazendo mais de 50 graus Celsius, que é uma coisa que o Canadá nunca tinha, e desde quando se registra a média histórica de temperatura, nunca tinha acontecido. Então, mas você pode acontecer em determinadas regiões, você ter mais frio. Eu vou explicar que tem uma coisa muito doida, uma hipótese muito, muito interessante, que é uma coisa muito maluca que está acontecendo, para explicar, por exemplo, ondas de frio que estão acontecendo no Brasil. Mas quando a gente chegar nessa parte, vai falar do derretimento das geleiras, a gente vai explicar isso melhor. Mas sim, as temperaturas elas estão mais extremas. E aí gera um problema, que gera um desequilíbrio climático global, que você tem outros efeitos em cascata. Você tem, por exemplo, mais furacões. E furacões em épocas que não são típicas de furacões em algumas regiões. E furacões mais intensos. E regiões que não tinham furacões também. Então, você começa a ter esse tipo de efeito. E a tendência é que, se a média temperatura continuar subindo no ritmo atual, é que isso vai se agravar ainda mais. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.